Primeiramente, eu queria externar que a minha felicidade de estar podendo fazer parte desse evento, né, do TEDx, a minha primeira participação, espero que de muitas. E hoje eu vim conversar com vocês sobre crimes virtuais e o marco civil, né? Por que não? Gente, vocês sabiam... Opa, o slide passou mais rápido do que eu queria. Vocês sabiam que enquanto vocês navegam na internet, o mero ato de navegar, a forma como vocês fazem, vocês podem estar cometendo crimes, violando direitos e até prejudicando os direitos de outras pessoas? Alguém para pensar nisso quando vai conectar? Vocês estão conectados agora? Dificilmente a gente para pensar nisso. Vocês acham que o Brasil possui legislação adequada e capaz de investigar e punir os malfeitores virtuais que cometem os crimes através da internet? Bom, basicamente, nós temos aqui um quadro que eu trouxe para vocês, uma linha do tempo, para falar, em linhas gerais, como é que anda a nossa legislação no Brasil. Nosso Código Penal, gente, ele foi editado em 1940, certo? Em 2002, nós temos a promulgação do Código Civil. E aí, em 2012, né, por conta de eventos que levaram à edição de uma lei que foi apelidada como Lei Carolina Dickmann, que veio tipificar alguns tipos de crimes que são cometidos, né, essencialmente através da rede mundial de computadores. E agora, em 2014, o nosso querido e famoso Marco Civil foi colocado em vigor. Então, assim, vocês veem nessa linha do tempo um lapso temporal muito grande, de 1940 até 2014. Fora, isso é legislação básica, porque existem outras legislações esparsas que podem também vir a influenciar a questão da legislação aplicável aos crimes virtuais. E aí eu te pergunto, será que a legislação que tem esse lapso temporal tão grande, ela é efetiva no combate ao crime virtual? Eu trouxe para vocês aqui nesse slide, basicamente, alguns direitos, alguns tipos de direitos que podem vir a ser lesados ou prejudicados com as atitudes, os ilícitos que são provocados através de uma navegação inocente de uma pessoa comum ou até mesmo em casos intencionais de criminosos mesmos, que nós apelidamos como os criminosos virtuais. Então temos direito à vida, à honra, aos segredos, ao patrimônio, à propriedade imaterial, às marcas, à paz pública, ao direito de concorrência, à questão da pedofilia, dentre muitos outros, né? Então, eu vou falar para vocês aqui sobre alguns exemplos que aconteceram recentemente, que foram de ampla divulgação e que ajudam-nos a traçar, a começar a refletir se a nossa navegação na rede está sendo feita de forma responsável e segura. Recentemente, acho que menos de um mês, foi bastante divulgada essa questão do aplicativo Secret. Algum de vocês tem o Secret instalado no smartphone? Eu não tenho, porque quando eu fiquei sabendo do Secret, já tinha sido ordenado para ser retirado da App Store e da Store da Google também. Então, basicamente, os leigos ficam perguntando, sim, e o que você acha? Foi certo tirar do ar ou não? Gente, nós estamos diante de um embate aí de direitos fundamentais bastante interessante. Por um lado, nós temos o direito constitucional à nossa liberdade de expressão. Por outro, a mesma Constituição que nos dá o direito à liberdade de expressão, ela veda o anonimato. Por quê? Ela veda para evitar que as pessoas sejam lesadas no seu direito à honra e à imagem, etc., e não possam vir depois a se defender. Então, dessa forma, essa decisão judicial que ordenou a retirada do aplicativo Secret da App Store, do Google Play, etc., foi uma decisão que gerou muita polêmica. Muitas pessoas ainda discutem isso, de que forma isso poderia ter sido feito para minimizar o dano causado àquelas outras pessoas que não tinham nada a ver com o caso em questão. Mas, assim, fica essa questão, essa pergunta para vocês. Até que ponto um direito fundamental pode se sobrepor a outro? O meu direito ao anonimato, existe esse direito ao anonimato para garantir a minha liberdade de expressão? Ou o meu anonimato deve ser vedado como realmente fala a Constituição? E aí ficaria muito complicado de você proteger o direito à honra e o direito das outras pessoas que se virem prejudicadas com as postagens anônimas publicadas nesse aplicativo.
Passando a outros slides, a outros casos, esse caso foi bem interessante, porque uma pessoa, na sua utilização diária e corriqueira do Facebook, resolveu chamar a PM, Polícia Militar do município onde mora, né, do estado de Minas Gerais, de lerda. Mal sabia ela que isso poderia render uma ação na justiça. E aí ficou muito interessante a postagem, porque foi inocente, a gente vê coisas assim na nossa própria timeline no Facebook, já vi coisa pior, e que não rendeu tanto. Nesse caso, ele chamou, né, a polícia de lerda e tudo mais, e rendeu aí essa celeuma quase que judicial. Ou nesse outro caso, o cidadão, porventura advogado, se viu flagrado pelas câmeras de uma professora universitária num ambiente público, no aeroporto. O problema é que ela fez uma piadinha de um pouco de mau gosto, né? Publicou a imagem do cidadão sem autorização dele e ainda fez um comentário. Aeroporto rodoviário. Um tom bem pesado, né? E muitas pessoas comentaram, fizeram comentários até um pouco... Ele não gostou de ver, chegou aos ouvidos dele e ele decidiu entrar com uma ação, né, contra a senhora que fez a postagem. Em uma outra esfera, em um outro nível de envolvimento aí com a internet, nós vimos uma decisão judicial que validou uma demissão por justa causa. E qual foi a justa causa? Bom, o empregado da empresa curtiu uma publicação no Facebook que desabonava a empresa para a qual ele trabalhava. E aí daí ele perdeu o emprego por conta de um curtir no Facebook. Interessante, né? Bom, aí nós vamos entrar num nível um pouquinho mais pesado, digamos assim. Eu fiz essa imagem tirando alguns comentários, né, dessa conta do Facebook, Nação Nordestina, que fez essa publicação. Com o advento de um apagão que houve no Nordeste, há um tempo atrás, várias pessoas tuitaram e postaram no Facebook comentários um tanto pesados e um tanto inadequados sobre a situação do Nordeste. Dentre eles, tem gente que pergunta se nordestino acha que folha de bananeira é edredom. Outra pessoa fala, não sei para que tanto alarde sobre um apagão no Nordeste, ninguém tem nada para ligar na tomada por lá. Desse nível aí para baixo, encontramos frequentemente, não só com relação ao nordestino, gente, mas tem pessoas que publicam opiniões um tanto ofensivas, um tanto agressivas, contra vários grupos até minoritários, né? Várias minorias que se veem vítimas de preconceito das mais diferentes formas. E a internet surgiu como um meio de você publicar isso mundialmente. Navegar com responsabilidade, muita gente parece que esquece, né, desse detalhe. Mas vamos lá. Vocês lembram do caso da Mayara Petruzzo? Que ela fez um comentário dessa natureza na internet e acabou enfrentando um processo judicial. Essa notícia desse processo judicial, gente, rodou o mundo. Também o poder que a internet tem de divulgar, de disseminar essas opiniões, volta também para o bem quando faz a questão, né, de fazer circular a notícia e mostrar para o mundo que as pessoas não estão tão de olhos fechados para o que está acontecendo, né? Outra postagem no Twitter dessa cidadã, ela faz um comentário assim também bem pesado, dizendo que o Twitter está virando vaso sanitário. Muitos nordestinos, macacos, cearenses, piauienses estão postando que por isso ela vai sair, né? Pois é. Aí também, já aconteceu esse ano, foi notícia, tudo mais. Vocês lembram da cidadã lá de Guarujá, que falaram que ela fazia bruxaria com criança, sequestrava criancinha, acabou sendo espancada até a morte em praça pública? Pois é, e o comentário começou no Facebook. A boataria. Essa aqui, bem recente, uma lista com o nome de várias meninas, que não necessariamente tem algo a ver com o que está realmente acontecendo, está circulando na internet lá no estado lá em Brasília. E simplesmente uma lista dizendo que trata-se, né, de prostitutas, de garotas de programa, acompanhantes, etc. Muitas das meninas não tem nada a ver com isso está circulando no Facebook e no WhatsApp. Basicamente, uma delas se dirigiu à delegacia para fazer uma denúncia e durante 20 minutos que ela esteve na delegacia, chegaram 59 mensagens chamando ela para sair. O impacto que uma divulgação errada dessa natureza pode ter na vida de uma pessoa é inimaginável. E às vezes as pessoas compartilham coisas, curtem coisas,
sem saber exatamente o que é que estão fazendo, sem pensar nas consequências. Aqui eu trago um exemplo para vocês de como a internet pode influenciar no nosso direito à vida. Como que ela ultrapassa essa barreira do físico e vem influenciar na vida de alguém. Nesse caso, existia um grupo de discussão sobre práticas efetivas de praticar o suicídio, né? E aí a menina, não satisfeita em pegar as dicas de suicídio, transmitiu o próprio suicídio online para os colegas do grupo assistirem. Pois é. Aí também como ferramenta para tráfico de drogas, e desde muito tempo esse exemplo que eu trago para vocês é do nosso finado Orkut. Recentemente, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que o ato de navegar na internet não é violação de direito autoral. Então, fiquem tranquilos quando vocês estiverem acessando conteúdo que não necessariamente tenha licença para estar lá acessando, porque a partir da mera navegação web, você não está propriamente infringindo o direito autoral. Isso foi um avanço bem interessante. Mas vamos lá, e aí, como é que fica a questão do patrimônio? No Brasil, nós temos CDs, kit spam, temos o manual do cartãozeiro, né, como dizemos aqui no Ceará. Você pode encontrar várias dicas se você resolver se transformar no criminoso digital. Né? Na internet mesmo você pega todas as dicas e aprende como fazer. Quem nunca recebeu um e-mail do banco, aquele e-mail falso, pedindo para você, clica aqui no link. O link, na verdade, vai te redirecionar para outra coisa, vai instalar coisas que você não quer no seu computador. E foi assim, né, que a Carolina Dickmann perdeu aquelas fotos e que acabou caindo na internet e gerou aquela confusão toda. Essa semana foram divulgadas mais de 5 milhões de senhas do Gmail. Vocês já verificaram na rede se a de vocês foi comprometida? Pois é. Muitos incidentes de segurança acontecendo e o que nos gera aí alguma preocupação. E aí, gente, eu trago também algumas decisões judiciais para demonstrar para vocês como que o nosso judiciário está lidando com essas questões de tecnologia que vem aparecendo cada dia mais, né, nas cortes brasileiras. E nesse caso, essa decisão trata-se basicamente de um funcionário que tinha uma senha de administrador de sistema e deu essa senha de acesso para um colega não autorizado. Ele teve a demissão dele por justa causa validada na justiça, porque não poderia compartilhar a senha, já que a senha é de uso pessoal e intransferível. E a Justiça do Trabalho, né, reconheceu esse caráter individual da senha, validando, sim, a justa causa que foi aplicada a ele. Em outro caso, de servidor público também, esse do MPF de São Paulo, ele instalou um código malicioso no servidor lá da instituição na qual trabalhava, que causou um prejuízo enorme, porque tirou o servidor do ar durante um tempo. Não satisfeito em perder o emprego, ele está enfrentando um processo por improbidade administrativa que pode culminar numa pena, numa multa, na aplicação de uma multa que pode chegar até 100 vezes o salário dele, o que totalizaria quase R$900 mil. Não é interessante? Bom, e esse aqui é assim um dos casos que eu sempre gosto de mostrar, porque é um extremo, né? Um extremo pelo que foi dito, é um extremo a condenação que foi justa. Basicamente, um cidadão, ele recebeu durante uma troca de e-mails de trabalho, ele recebeu um e-mail de um superior com teor extremamente racista. E nessa situação, ele procurou ajuda e tudo mais, a empresa nada fez. Nenhuma atitude disciplinar interna foi tomada. Ele procurou a justiça e a empresa foi condenada numa indenização de danos morais de R$268 mil e alguns reais. Assim, um valor de dano moral bem expressivo, que pela natureza do dano foi compatível, né? Então, gente, isso que eu trago para vocês. A justiça já está se movimentando no sentido de procurar identificar e punir infratores na internet. Mas aí tinha uma dificuldade muito grande, que o Marco Civil veio e acabou por facilitar essa busca, né, por identificar autores e acabar por puni-los. De que forma? Bom, o Marco Civil se pauta por diversos valores, dentre eles o consentimento, a privacidade, a vida privada, a honra,
não compartilhamento de dados, a proteção ao consumidor, a proteção ao usuário, dentre outros. Mas nesse aspecto relacionado aos crimes virtuais, é de extrema importância a questão que foi disciplinada. A obrigatoriedade de manutenção dos registros de acesso, de conexão e de acesso a aplicações de internet. Nesse teor, o Marco Civil ele disciplina por quanto tempo devem ser guardados, por quanto tempo os provedores, tanto de conexão quanto de aplicações de internet, devem guardar essas informações. E também determinou limites, quais sejam, tem que ter o respeito à intimidade, à vida privada, à imagem e à honra das pessoas. Mas, havendo uma ordem judicial que determine o fornecimento dessas informações, na busca de identificar um infrator e efetivamente você poder puni-lo, o Marco Civil trouxe essa disciplina de forma a uniformizar como isso tem sido feito no Brasil. Porque até então cada estado poderia regular, cada município estava regulando da forma que queria. E agora o Marco Civil uniformizou. E com essa nova realidade, obviamente, nós temos diversos problemas de ordem prática que podem inviabilizar uma investigação criminal através de recursos de tecnologia, principalmente na utilização da internet. Mas com essa disposição legal, uniformizando minimamente o tratamento que é dado a esse tipo de dado, com certeza teremos uma maior facilidade na investigação de delitos, na identificação dos autores e efetivamente depois na sua devida punição. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Muitíssimo obrigada. Até mais. Meu muito obrigado.